Boa noite pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma live semanal no nosso Instagram. Ótima noite a todos, muito obrigado pela presença de cada um. Hoje, pessoal, um dia muito interessante para a nossa classe, a classe dos professores. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Eu recebi muitas mensagens, fico imensamente agradecido por todos vocês que tiraram um tempinho, mandaram uma mensagem para mim, principalmente meus alunos que fazem parte aí dos meus cursos, dos nossos projetos. Boa noite, Mari, boa noite, Marizélia, Anthony, boa noite a todos. Hoje o nosso tema é em homenagem a essa classe de professores, a essa classe educadora. O nosso tema será a ignorância é uma bênção? E por que estudar? Um tema é conectado a outro, obviamente. Quando nós falamos sobre a ignorância ser uma bênção, é uma falácia moderna que as pessoas que se acham intelectualmente avançadas colocam em cima da mesa e falam que ninguém deve estudar, porque quanto mais você estuda, mais você sofre. Isso daqui é um fato. Isso daqui é algo que nós vamos até explicar na nossa live de hoje. Mas a principal pergunta que eu quero responder na nossa live é por que estudar? O estudo ele tem sido muito negligenciado no passar dos anos, principalmente na nossa sociedade brasileira. O Instituto ProLivros publicou uma pesquisa ano passado que revelou que mais de 51% da população brasileira, aproximadamente 53% para ser mais exato, não leu livro algum naquele ano, nem parte de um livro, isso incluindo um livro físico ou digital. Ou seja, nós temos mais não leitores do que leitores no país. Isso daqui é um dado horripilante para nós que trabalhamos com a educação. Um país que não lê, um país que não estuda, um país que não conhece, um país que trata a ignorância como uma bênção, é um país que está fadado a um destino e não a um futuro. O destino de cair num precipício sem nem perceber, de ser manipulado pelos outros, de ser pensado pela cabeça alheia, sem um futuro a ser construído com crianças, jovens, homens e mulheres que possuem senso crítico, racionalidade para estudarem cada vez mais e melhor. Então, é exatamente esse o tema que nós vamos falar aqui hoje. E caso você goste de estudar, caso você queira começar numa vida intelectual a partir de hoje, professor, eu quero ler os grandes clássicos, eu quero ler Platão, quero ler Aristóteles, quero conhecer sobre política, quero conhecer sobre filosofia, sobre música erudita, teatro, literatura, todos esses grandes saberes da nossa raça humana, então essa live é para você. E se você pode me responder essa pergunta, que a ignorância é uma bênção, com a resposta sim positiva, então essa live também é para você. Eu gostaria de começar o nosso conteúdo de hoje, primeiro, agradecendo a todos os professores da nossa classe. Como eu falei, hoje é o dia do professor. Agradeço demais por vocês estarem presentes e batalhando. Eu ainda estou começando a minha jornada nesse mundo da licenciatura, mas vocês estão moldando um país na marra, na força, de uma maneira brutal, mesmo ante os reveses, porque não é fácil ser educador num país em que, por exemplo, nós temos a democracia, mas 3/4 dos eleitores escolhem um voto na semana da eleição. Para você já perceber como o conhecimento, como a sabedoria é tão decadente no nosso país, e estamos trabalhando aqui, como costumamos dizer, tampando o sol com a peneira. Então, esse é o nosso tema de hoje. A ignorância é uma bênção? Por que estudar? E eu separei aqui algumas imagens, algumas temáticas para falarmos hoje. Primeiro de tudo, eu vou começar com esse cara bem bonito aí, que é um dos pais do idealismo alemão, o pai da fenomenologia alemã, chamado Hegel. Hegel ele tem uma frase maravilhosa em que ele diz a seguinte coisa: o conhecimento, a sabedoria, a filosofia é como a coruja de Minerva, que ela acorda quando todos os outros vão dormir. E eu até separei aqui uma corujinha que eu tenho de cerâmica, que é exatamente o símbolo da filosofia e o símbolo da pedagogia. Quando uma pessoa vem e te traz a seguinte fala: a ignorância é uma bênção, essa pessoa ela diz que a ignorância é uma bênção por um simples fator. Todo grande poder também vem acompanhado de uma grande maldição. O mesmo poder que proporcionou aos homens a capacidade de construir um automóvel que vai a 250 por hora, que nós chamamos de carro, é o poder que traz a maldição de acontecer um acidente de trânsito porque ele não deu a seta para virar à direita.
Tudo tem uma grande abrangência, mas também tem uma grande consequência. Então não é culpa do conhecimento que as coisas são ruins, mas sim a forma com que você lida com o conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você sabe. Quanto mais você sabe, mais você percebe. E quanto mais você percebe, mais você sente. Então é óbvio que quanto mais eu estudo, mais eu vou sofrer nessa realidade, e muitas vezes as pessoas que não aguentam o fardo do estudo, elas vão falar que a ignorância é uma bênção. Assim como as pessoas que não aguentam trabalhar vão falar que o desemprego é uma bênção. Algo ruim que eles colocam como justificativa para um bem que eles classificam como um bem às vezes menor ali com base na sua individualidade. Então qual é a primeira coisa que eu quero que você leve para a sua vida na nossa live de hoje com essa temática da educação? A ignorância é uma bênção? Nunca será uma bênção. A ignorância nunca será algo bom na vida humana. E por que nunca será algo bom, professor? Porque os relativistas, eles querem que a ignorância seja uma bênção para manipularem a sua vida. Um ser ignorante é como um ser que dorme quando todos os outros estão dormindo. Ele pode ser muito bem ali assediado sem que ninguém nem perceba. Isso é a maior massa de manobra, a maior ferramenta que um governo autoritário pode executar, que um tirano pode executar, que um narcisista pode executar contra você. É a ignorância. É pegar você como um cavalo num cabresto e controlar o lado que você vai, para que lado você olha e até mesmo o que você faz. A pessoa que fala que a ignorância é uma bênção é uma pessoa que não tem a capacidade de suportar o fardo do saber. É aquela que prefere o comodismo de dormir quando todos os outros dormem. E é por isso que Hegel, esse cara da foto, ele diria que a filosofia é como a coruja de Minerva, que desperta quando todos os outros dormem. A pessoa que não aceita essa fala da ignorância ser uma bênção é aquela que vai interrogar quando todos os outros aceitam. É aquela que vai falar por quê quando todos dizem ok. É aquela que julga quando os outros apenas creem. E isso daqui é um risco muito grande. E é um risco para quem, professor? Para os manipuladores. Para aqueles que querem pegar você como um cavalo, como um jumento e colocar no rumo correto. Para aqueles que te tratam como um animal doméstico. E não é assim que as coisas são. E por que eu falo sobre filosofia na hora de tratar sobre o conhecimento? Porque a filosofia é a mãe de todos os outros saberes. A filosofia é o que vai proporcionar o estudo da biologia, da matemática, da política, da ética, de tudo no mundo. Então a filosofia, ela nasce com o ser humano quando uma criança pergunta para a mãe, com 5 anos de idade, uma pergunta ali que é muito curiosa. A criança já tem a curiosidade intrínseca dentro dela. Ela já tem essa coruja que desperta, interroga, que questiona, que abre os olhos, mesmo quando todos querem apenas um fator de adormecimento. Então aqui fica a primeira lição da nossa live de hoje. A ignorância é uma bênção, professor? Agora fica a resposta individualmente tua. Você acredita que uma pessoa viver uma vida inteira, chegar no final e não reconhecer as próprias ações, não reconhecer a si mesma, não reconhecer os contextos em que viveu, é algo bom? A pessoa trilhar um caminho que termina sem a percepção do caminho, essa é a pessoa ignorante. É aquela que se limita a viver no comodismo porque o conhecimento dói. Mas me diz uma coisa que faz o ser humano crescer sem que também haja dor. Me diz como que há o progresso se também não houver a mudança. É aqui que fica a nossa reflexão de hoje. Nunca aceite ser um ignorante. Nunca aceite ser um apedeuta. Uma pessoa que ignora tudo e a todos porque é mais confortável escutar o que o político está falando e todo mundo vota nele e você vai votar também. Porque todo mundo faz assim e você faz também. Porque é legal você seguir tal pessoa na internet e fazer aquilo e você vai lá e faz. Schopenhauer, ele tinha uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: 5 minutos após o seu nascimento, já está definido a língua que você vai falar, está definida a crença que você vai ter, o partido político que você vai defender, os costumes que você vai praticar, porque a sociedade ela despeja várias e várias coisas sobre o homem, e o homem se mantém adormecido por muito tempo e nunca abre os olhos para essas tais crenças. E aí imagine você chegar no final e perceber que você carregou uma bagagem que nem era tua. O que te garante que você é um cristão de fato e não seria um muçulmano só pelo simples fato de você ter nascido no Brasil ao invés de, por exemplo, na Arábia Saudita?
Isso daqui é um fator interessante a se analisar. O que é realmente teu e o que não é. O que você simplesmente aceita e o que você realmente julga. Por isso é importante o homem abrir os olhos diante da sua realidade e ser como a coruja de Minerva que Hegel falava, aquela que desperta quando todos os outros adormecem. E por que, professor, eu devo despertar? E aqui eu já vou passar para um outro escritor, e um escritor muito interessante que nós temos na literatura, que é Mark Twain. Mark Twain, esse rapaz do bigode muito bonito, ele diria o seguinte: toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Toda vez que você fizer parte do senso comum, é hora de ativar o seu senso crítico. Por que isso, professor? Sócrates, lá na antiguidade, ele foi um dos primeiros pensadores a ser caçado. Sócrates ele foi acusado por 2 crimes que ele nem havia cometido de fato. Primeiro, corromper a juventude ateniense. Sócrates era um professor. Sócrates ele executava o que eu executo aqui, o que os outros professores estão fazendo agora, nesse momento, em salas de aula, em faculdades. Ele estava levando a luz do conhecimento para os jovens. E aí aquilo que eu falei, quando você desperta uma massa que está adormecida, aquilo é perigoso para os manipuladores. Aquilo é extremamente perigoso para aqueles que querem utilizar do ser humano como uma massa de manobra através da ignorância, que querem colocar o cabresto nos cavalos e controlar cada um deles. Então ele representava um risco educando aos jovens e foi acusado por isso, por corromper a juventude ateniense sem nem fazer nada do gênero. E o outro crime, por ateísmo. E não um ateísmo dele negar os deuses de Atenas, mas por ele incluir um novo deus que era o daimon que ele acreditava, e isso não cabe a nós. Mas Sócrates foi julgado e ele foi condenado a beber a cicuta, um veneno em que ele iria ingerir aquilo e iria se suicidar a partir daquele momento. E qual é o grande legado que nós temos com Sócrates, professor? Ele era um grande crítico do sistema político de Atenas. O sistema político de Atenas naquele momento é o sistema que nós utilizamos até hoje, a tal democracia. Esse vídeo aqui, essa live, não é sobre política, mas nós precisamos fazer uma simples análise lógica, não com base em ideal, não com base em um pensamento politicado, mas simplesmente com base na análise. Olha isso daqui. A grande maioria das pessoas, elas são honestas. A grande maioria das pessoas são sábias. A grande maioria das pessoas são inteligentes. São pessoas conhecedoras, são pessoas que estudam, são pessoas que analisam. É o que eu falei agora há pouco. Grande parte dos eleitores escolhem o voto na semana da eleição. Ou seja, porque tem que escolher. Porque se fosse o contrário, nem escolhia. Ia lá no automático e pronto, acabou. As pessoas, elas têm o poder de escolher o governante, mas elas não governam nem as próprias vidas. Então Sócrates ele já percebeu aqui um grande problema. Nós não devemos dar o governo na mão de todos, mas na mão daqueles que são capacitados, na mão daqueles que podem muito bem escolher com sabedoria. Essa era a lógica de Sócrates. E aí você vai olhar lá o julgamento de Sócrates, um cara honesto, um cara justo, que educava os jovens, e a democracia matou a Sócrates. Criton, que era um grande patrono de Sócrates, ele conversa, eles falam sobre isso, que Sócrates ele foi morto pela democracia. A democracia escolheu a morte de Sócrates, como também escolheu Barrabás ao invés de Jesus. E isso vai mostrando como que o senso comum raramente está correto. E é por isso que nós chegamos na frase de Mark Twain. Toda vez que você estiver do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Porque quando você faz parte da maioria, você está sendo como um boi que está com a manada, como um elefante que está com a manada, que segue por comodismo, que segue por conformismo, por padronização. Isso é uma questão fisiológica. O seu cérebro ama que você faça as coisas sem esforço, sem análise, que você só continue. O seu cérebro ama que você simplesmente execute o que todo mundo está executando de maneira espelhada, de maneira mimificada. Agora, quando você para e pensa com a própria cabeça, é aqui que você começa a desenvolver o seu senso crítico e sua autonomia intelectual. Não, fulano, eu não vou votar nesse cara só porque você está me falando. Eu não vou fazer isso só porque todo mundo está fazendo. Eu não vou acreditar no que todo mundo fala só porque todo mundo aceita. Eu vou pensar com a minha própria cabeça. Você é um ser humano que possui lógica, que possui raciocínio, que possui um intelecto capaz de perguntar e questionar, mesmo que seja um trabalho árduo, mesmo que seja algo que Descartes diria, o cogito ergo sum, penso logo existo.
A partir do momento que você começa a utilizar do seu princípio governante, que nós chamamos de razão, é aqui que a sua vida começa de fato e aqui que você começa a existir. Antes disso, você é uma mera marionete. Todo mundo escolhe suas crenças, escolhe quem você vai votar, no que você acredita, nos princípios que você tem. E aí você vai entendendo que aquela ignorância que as pessoas falam, a ignorância é uma bênção, deixa de ser uma bênção. A ignorância se torna uma maldição. Porque você começa a fazer parte de um aglomerado de apedeutas, um aglomerado de chimpanzés, de pessoas que não pensam, simplesmente por negligenciar aquilo que é da sua mais alta natureza, que nós chamamos de racionalidade. Então que a partir de hoje, com a coruja de Minerva de Hegel, que nós falamos aqui, aquele que desperta enquanto todos os outros dormem, e com o senso crítico de Mark Twain, em que ele diz que toda vez que você fazer parte da maioria é hora de parar e refletir, nós conseguimos ganhar a autonomia intelectual, a governança da própria vida. Eu acho algo muito triste, que é o ser humano chegar no final de toda a sua trajetória e perceber que tudo que ele viveu não foi escolha tua. E tudo aquilo que ele se arrepende foi por negligência das escolhas que ele deixou de tomar. Imagine você perceber que toda a sua autenticidade foi jogada no lixo porque você simplesmente aceitava o que os outros falavam. E isso vem pela falta de estudo. Uma pessoa que não estuda é uma pessoa facilmente manipulável. Uma pessoa que pode ser levada para qualquer lado com facilidade. É uma pessoa que você fala qualquer coisinha, ela acredita. Uma pessoa que qualquer argumento já convence. Agora, uma pessoa que estuda, que está acostumada a destrinchar os fatores na cabeça, é uma pessoa que não é levada por qualquer um. É uma pessoa que entende que a tal ignorância nunca será uma bênção, mas sim uma corrente, uma prisão que não pode segurar aquela pessoa em qualquer canto. Então aqui nós entendemos exatamente isso que eu queria falar com vocês. A ignorância ela já deixou de ser uma bênção há muito tempo. Ah, eu prefiro não saber do que saber. Simplesmente você está vivendo no campo das ilusões, nas sombras da caverna de Platão. Se você quer estragar a sua vida assim, perfeito. Mas a vida ela já é algo muito curto para torná-la ainda pequena. A vida é curta em quantidade porque num piscar de olhos nós morremos. Mas ela não pode ser tornada pequena em qualidade através da sua negligência com a própria autenticidade. Com a sua autonomia que é negligenciada, que é negociada com o que os outros querem te impor. Você aceitando o que todo mundo fala, você aceitando o que todo mundo diz, isso não é algo aceitável em hipótese alguma. Com a pessoa que é fiel a si mesma, como diria Nietzsche, não existe preço a ser pago pelo privilégio de pertencer a si mesmo. E somente o estudo pode te proporcionar isso. O estudo do autoconhecimento, o estudo da filosofia, da sabedoria, o estudo dos outros campos do saber, o estudo da política, o estudo da economia, o estudo das finanças. Tudo que você começa a estudar é aquilo que você começa a dominar. E tudo que você começa a dominar é uma coisa que você deixa de ser escravo de outrem. Aquele que não pensa é pensado com a cabeça dos outros. Você pode ter certeza, se você não age, alguém está agindo por você. Se você é aquela pessoa que não tem esforço ativo na vida, pode ter certeza que você é massa de manobra de alguma outra pessoa na realidade. Como esses políticos que nós falamos aqui, como um exemplo bem claro da manipulação dos ignorantes que citamos agora. Então a ignorância, em hipótese alguma, pode ser declarada como uma bênção. E continuando, professor, por que estudar? Como que eu tenho que praticar essa vida de estudos agora que eu já entendi que a sabedoria ela é algo que eu devo buscar, que eu devo ser como a coruja de Minerva que desperta quando todos os outros dormem, que eu devo ter o senso crítico em detrimento do senso comum, como diria Mark Twain. Por que estudar? E aí eu trouxe um outro pensador, um pensador holandês, chamado Deleuze. Deleuze, que é esse camarada da foto com o gatinho no ombro, e que se você reparar bem, ele tem umas unhas ali bem bonitas também. Todo pensador tem as suas peripécias, tem as suas estranhezas. E Deleuze ele fala sobre a criatividade intercessora. Eu não sei se você já ouviu uma pessoa falar assim, eu não consigo ser criativo, eu não tenho criatividade. A criatividade, ela não vem do absoluto zero. Talvez você possa estar falando assim, nossa, como o professor é criativo, ele está linkando vários temas, falando sobre várias coisas, ele tem muita criatividade para fazer uma live dessa. Jamais. A criatividade ela vem através de intercessão. É uma coisa que você aprende que se conecta a outra coisa e os seus intercessores, como bons filmes, boas músicas, boas peças teatrais, bons livros, se conectam e te dão essa tal criatividade.
Eu nunca vou conseguir explicar isso daqui se eu não tivesse comigo esses intercessores, como Hegel, como Mark Twain, como Sócrates, como Deleuze. Então, estudar ganha mais uma conotação positiva quando você entende que quanto mais você estuda, melhor a sua cabeça funciona, mais criativo você é. Então, por que estudar, professor? Porque quanto mais referências e arcabouço e repertório intelectual você tem, melhor o mundo vai se tornando para você. E melhor o mundo vai se tornando para você não porque as coisas ficam fáceis, mas porque você enxerga o mundo através de outras perspectivas, através de outras janelas. Às vezes um caminho está interditado para ti, mas você tem tanto estudo que você pode seguir outro caminho. Por isso que eu discordo daquelas pessoas que falam assim: ah, você não deve fazer faculdade, faculdade não dá futuro para ninguém. Isso é fato. Diploma, às vezes só é pendurado na parede, olhe lá. Mas o caminho que você trilha dentro de uma faculdade, de você fazer trabalhos acadêmicos, de você ter conexão com outros alunos, de você aprender a ter responsabilidade, de você aprender novos conhecimentos que outrora você não tinha, aquilo vai te dando uma disponibilidade de novos saberes que no final tudo ganha sentido e às vezes mesmo você não exercendo a área que você queria, você ganha sabedoria para outras áreas. Eu, por exemplo, fiz técnica de edificações. Consegui concluir a minha formação, eu era do campo de exatas, eu amava contas, fazia um cálculo de estrutura em minutos, aquilo era o meu prazer, e hoje eu não trabalho com isso. E aí eu vou falar que aquilo foi inútil para mim, que aquilo não valeu de nada? Obviamente não. O pensamento lógico que eu uso na filosofia é o mesmo pensamento que eu utilizava no campo das exatas. E a mesma coisa acontece com sua vida quando você começa a estudar mais. E analise um pouco as pessoas que são interessantes, aquelas pessoas que você fala, nossa, que pessoa interessante essa daqui. Dá vontade de falar com ela para sempre. É uma pessoa que ela tem boas referências de filmes, é uma pessoa que tem um bom gosto musical, é uma pessoa que tem boas experiências na vida, é uma pessoa que lê bons livros, é uma pessoa que tem repertório. A mesma coisa com você. Se você quer se tornar uma pessoa cada vez mais interessante e uma pessoa que consegue vencer a ignorância com frequência, é tendo bons intercessores na sua vida, como diria Deleuze. Quem são esses intercessores? Os grandes mestres, os grandes professores. E isso fica como uma homenagem para os nossos professores no dia de hoje. Pessoas que conseguem te influenciar de maneira positiva. Pessoas que conseguem interceder por você com conhecimento. E aí você conecta uma coisa a outra e você vai tendo criatividade na sua vida. Criatividade não é algo que surge do zero. Grandes pintores se inspiraram em grandes outros pintores, que se inspiraram em grandes outros pintores, e aquela tela em branco não veio do absoluto zero. Ela veio da conexão de várias referências, de várias interseções que se conectaram numa só. A mesma coisa na sua vida. Às vezes você fala assim, para que eu vou ler um livro de Dostoiévski, sendo que se eu ler um livro aqui do Pablo Marçal eu vou ficar muito mais rico, eu vou aprender a ganhar dinheiro com a internet. Só que com Dostoiévski você aprende sobre a alma humana. Você aprende sobre a emoção do ser que está no abismo existencial. Com Dostoiévski você aprende sobre o amor não correspondido. Aquilo toca a sua alma de uma maneira tão diferente. E aí nós caímos mais uma vez no mesmo dilema. O conhecimento, ele vem de uma maneira que às vezes não é identificada como algo prático. A filosofia, ela não vai te dar absolutamente nada. A filosofia não vai te dar dinheiro. Eu não vou te ensinar aqui a fazer um day trade em que em um dia você começa com 1.000 e termina com 10.000 na conta. Agora a filosofia, ela desperta de dentro para fora. Ela desperta da sua alma. Você escuta tudo que eu estou falando aqui e você não recebe um tostão no bolso. Mas a sua alma está sendo aguçada e talvez todos esses outros conhecimentos vão ser utilizados na sua vida mais para frente, e aí você vai fazer uma faculdade, você vai ler um livro, e aquele livro vai te dar uma ideia, vai te dar uma nova janela aberta para você criar um novo negócio, para você criar um novo relacionamento, para você começar uma nova ideia, um novo projeto, e a sua vida se altera por completo, porque você tem bons intercessores na sua vida. Por isso a pergunta que eu deixo para vocês é: alguém perde alguma coisa em estudar? Alguém perde alguma coisa em ter boas referências, em ter muitos repertórios intelectuais? E aí como alguém vem e me diz que a ignorância é uma bênção, por exemplo? Como alguém vem e me diz e fala que a escola não ensina nada que é útil? A escola poderia ter questões mais práticas, sim. Questões mais atuais, claro. Mas ainda assim, o conhecimento é conhecimento.
Você não perde nada em aprender sobre química, em aprender sobre cadeia carbônica, em aprender sobre Sócrates, sobre Platão, Aristóteles, sobre biologia. Você não perde nada. O conhecimento, ele vem e termina com você. É algo que não precisa de um renovo diário. Uma vez que você aprendeu uma coisa, aquilo fica para sempre sintetizado no seu cérebro. Claro, se você aprender de verdade. Então, por isso que eu coloquei aqui Deleuze. Porque muitas pessoas possuem esse problema hoje em dia, da tal criatividade. Eu não consigo ser criativo, eu não consigo criar coisas novas, eu não consigo ter boas ideias. É claro, o seu cérebro é pobre, o seu cérebro não tem recurso, ele não tem com o que trabalhar. Uma pessoa que fica o dia inteiro no TikTok, ela vai ser criativa com o quê? Em fazer dancinha? Uma pessoa que não lê nenhum livro, ela vai ser criativa em quê? Em conversar sobre o placar do jogo de futebol ou sobre o político XYZ que fez isso e isso e aquilo? Esse é o assunto que essa pessoa tem? A pessoa não consegue tocar uma alma através de uma conversa? É exatamente aqui que fica essa reflexão sobre mais uma motivação para você estudar. Primeiro, nós temos a Coruja de Minerva com Hegel, despertar quando todos os outros dormem, abrir os olhos quando todos os outros apenas aceitam. Nós temos aquele senso crítico de Mark Twain e nós temos o repertório intelectual que Deleuze diria, que é a criatividade intercessora. Você ter boas referências que vão se conectando e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais abrangente em sua vida. Uma pessoa que consegue olhar a vida através de várias janelas, através de vários caminhos. E isso vem através de estudo, leitura, filmes, músicas, palestras, teatros, coisas que agregam de fato. E aqui vai uma dica para você. Professor, como que eu encontro boas fontes de estudo? Como que eu encontro boas coisas para se estudar? Eu gosto de chamar de clássicos. Tudo aquilo que é um clássico é aquilo que você deve estudar na sua vida. Músicas clássicas, peças clássicas, filmes clássicos, pessoas clássicas, livros clássicos. O que é um clássico? É aquilo que é tão atual quanto o Jornal de Amanhã. Passaram 2.500 anos, mas uma tragédia grega de Sófocles é tão atual quanto o Jornal de Amanhã. Eu sinto aquilo como se Sófocles fosse meu amigo da faculdade, porque ele é atual, ele é um clássico. Você sempre deve estudar com base na validade do tempo, na validação do tempo. O tempo, ele é o melhor professor de todos. Ele ensina, mas mata os seus alunos. Só que os alunos bons, ele vai qualificar. Ele vai deixar um grande quadro na parede falando, esse daqui é um item de destaque. Por que Platão está sendo falado há 2.000 anos? Porque ele é um item de destaque. Ele passou na validade do tempo. Por que tantos outros nomes ficaram no tempo e nós nem sabemos quem são? Porque não passaram. O tempo, ele vai vangloriar tudo aquilo que é bom. Seus amigos, aqueles que ficam com você durante muito tempo, são amigos clássicos. Aqueles que não ficam, é porque não deveriam ficar. Então, estude coisas clássicas. Dostoiévski, Tolstói, Camus, filosofia grega, filosofia romana, coisas do gênero, coisas que são impactáveis até os dias atuais, porque são coisas clássicas, como eu falei. Então, um dos motivos para você estudar, repertório intelectual. Quanto mais você estuda, melhor você enxerga as estruturas da realidade. A pessoa que não estuda é a pessoa que vê o mundo desse tamanho. Agora, a pessoa que estuda é aquela que vê desse tamanho. É aquela que consegue encontrar vários caminhos para um problema que para outra pessoa às vezes nem tem solução. Mas para você que estuda, tem milhões de soluções. E isso com base na sua capacidade intelectiva. E agora, eu queria passar para uma outra temática que eu não vou me alongar aqui, porque eu já até fiz uma live sobre isso, que foi sobre a caverna de Platão. Foi uma das primeiras lives que eu fiz aqui de maneira semanal com vocês, mas eu queria que vocês pensassem exatamente assim nesse ramo da ignorância, nesse assunto de estudar, nesse assunto de conhecer, de se tornar uma pessoa cada vez mais elevada intelectualmente falando. Imagine que você é um prisioneiro que nasceu na condição de prisioneiro e você está preso numa caverna. E você está preso nos pulsos, no pescoço, nos pés, e você está sentadinho ali, igual a nossa gravura está mostrando. E você sempre fica olhando para uma parede, em que essa parede tem uma luz refletida e algumas sombras que vão passando. E aí você vive toda a sua vida acreditando que aquelas sombras são verdadeiras. Até que um dia você se solta. As correntes, elas ficam frouxas e você acaba se soltando e você se liberta da caverna. E você ficou toda a sua vida ali. Você estava desde o dia do nascimento até agora sentado dessa maneira.
e você olhando aquela sombra, olhando aquela luz fraca e sempre no seu conforto, sentadinho e parado. E agora você levanta, as dores nas juntas já chegam, a coluna que estava de uma maneira ali já acomodada começa a doer mais ainda e você vai relutando e vai saindo dessa caverna. E você percebe que aquelas sombras não eram verdadeiras, elas eram sombras feitas por homens que queriam te manipular. Esses homens encapuzados que estão do outro lado da mureta. E você vai saindo da caverna com muita dor, com muita labuta, com muito trabalho, mas você vai percebendo que antes você estava sendo um prisioneiro e que tudo aquilo que você achava que era verdadeiro não era. E diante desse trabalho você vai se libertando. E você sai tanto da caverna física quanto da caverna do conhecimento. Até o ponto que você sai e contempla a luz do sol. A luz que é verdadeira. E ali naquela luz não existe sombras. Naquela luz não existe falsidade. Naquela luz não existe opinião. Existe apenas o conhecimento verdadeiro. Esse é o mito da caverna de Platão. E Platão ele diz que quando o homem consegue se libertar da caverna, o papel dele é retornar para libertar os outros prisioneiros. E esse papel é o papel pedagógico, é o papel do educador, é o papel do explicador, é o papel do professor, aquele que já alcançou um grau intelectivo e não porque ele é o mais sábio de todos, mas porque ele sabe um pouquinho mais do que outra pessoa e ele volta. E aqui você vai ver como Platão é tão atual quanto o Jornal de Amanhã, como eu falei. O professor ele volta. O que se libertou retorna para a caverna. Só que quando ele retorna, ele fala assim: pessoal, eu encontrei uma saída. E lá fora não existem essas sombras. Lá fora tudo é muito mais bonito. Lá fora o conhecimento é verdadeiro. Lá fora o calor do sol é muito mais intenso do que dessa fogueira que vocês estão sentindo aqui dentro da caverna. Vamos sair com a gente, se levantem, vamos. Você acha que os homens que estavam na caverna, sentados, acomodados, olhando as sombras, vão querer sair? Eles vão falar o quê? Que? Você é maluco? A gente nunca saiu daqui, por que a gente vai sair agora? Você acha que eu consigo levantar daqui e viver uma nova vida, sendo que essa já é acomodável para mim? Sendo que a ignorância é uma bênção, o famoso discurso relativista? E aquele homem que saiu da caverna, viu a verdade e voltou para trazer também os outros homens para a verdade, ele vai ser rechaçado, ele já vai ser ridicularizado. E é o que acontece com o professor hoje em dia. Um professor entra numa sala de aula e ele tem que educar crianças que deveriam ser ensinadas. Nós temos uma grande diferença entre educação e ensino. O professor não foi feito para educar, o professor foi feito para ensinar. Ensinar aquilo que o aluno não sabe de maneira teórica e intelectual. Agora, a educação, o educare do latim, vem de guiar os hábitos da criança. E isso vem de casa, isso não vem da escola. O professor não tem que educar nada, o professor foi feito para ensinar. E aí o professor tem que passar 40 minutos dos 50 da aula falando para o fulano descer da cadeira, para o Beltrano parar de falar palavrão, para o outro fazer isso, fazer aquilo, e deixa o ensino de lado. Porque ninguém quer saber do conhecimento da maneira como ele deveria ser tratado, porque as sombras na caverna de Platão são muito mais agradáveis do que a fuga da caverna. E aqui fica a lição que Platão quer nos ensinar. O mundo ele é dividido de duas maneiras. O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é aquilo que acontece dentro da caverna. É o mundo das opiniões, é o mundo das sensibilidades, é o mundo dos sentidos, onde cada um fala o que quer, onde cada um fala o que acha, onde todo mundo acredita nas sombras. Agora, o mundo inteligível é o campo da verdade. É o campo em que você sobe, em que você sai da caverna e encontra a luz do sol. E aqui eu queria trazer duas palavras para você levar para a sua vida, que são palavras gregas. Primeira palavra, doxa. Doxa representa opinião. Tudo aquilo que é uma opinião é aquilo que representa uma falsidade. Se você fala com base na tua opinião não vale nada. Ninguém quer saber o que a sua opinião é. A sua opinião é tão trêmula quanto as sombras na caverna de Platão. A opinião, a doxa, ela vai fazer surgir uma outra palavra chamada paradoxo. Algo que não faz sentido, algo que se colapsa, algo que conflita. Agora, quando nós chegamos para o outro lado, que é o campo da aletheia, a segunda palavra que eu queria falar hoje, a aletheia é o campo da verdade. A palavra aletheia do grego, ela significa rasgar o véu, retirar o manto. Que é quando você chega não no que você acha, não no que você pensa, mas no que é. No 1 mais 1 que sempre será 2.
No círculo, que sempre terá o seu diâmetro igual em todos os lados. No triângulo, que sempre terá 3 lados. No quadrado, que sempre terá 4 lados. A pessoa que vive pela verdade e vive pelo conhecimento é a pessoa que se torna irrefutável como a luz do sol. O sol, inevitavelmente, todas as manhãs ele estará aqui. Mesmo que o dia esteja nublado, se você pega um avião e sobe acima das nuvens, o sol vai estar lá. Assim deve ser o seu conhecimento e a sua sabedoria. Uma pessoa que não se ilude com as sombras, que não se ilude com as opiniões alheias, que não se ilude com o fato das pessoas preferirem a ignorância e ficarem dentro da caverna, mas que luta para sair cada vez mais da escuridão e conquistar a liberdade de enxergar o mundo como ele realmente é, a partir do campo da verdade. Professor, como que eu saio da caverna de Platão, professor? Como que eu fujo da caverna de Platão? Estudando, lendo, conhecendo, interrogando, questionando, fazendo o trabalho chato de não ficar sentado e aceitando tudo que os outros te falam. E eu gosto muito de utilizar o campo político, porque a política ela sempre foi um campo do saber que utilizou, principalmente os políticos ruins, eles utilizam muito da ignorância humana para fazer ali todo aquele trabalho de manobra. O político, ele vai fazer você acreditar que é direita ou esquerda, que é Lula ou Bolsonaro, que é um lado versus o outro, que é 8 ou 80. E aí você perde o foco da verdade, porque você está iludido nas sombras. Você fala, nossa, é o Bolsonaro que é magnífico, ou não, é o Lula que é perfeito, ah não, é comunismo, é socialismo, é conservadorismo, e você se perde e esquece que tem crianças passando fome, que falta educação nas escolas, que o professor está sofrendo em sala de aula para conseguir dar ali uma aula de 50 minutos, que aquele que busca emprego não acha, e o país que deveria ser bem organizado politicamente não é. Porque o que importa é um contra o outro, não é as questões básicas da política de fato. E aí você percebe que as sombras, elas sempre estarão evidentes para você na tua frente. E aí cabe a você olhar por um outro espectro, olhar por um outro lado, o lado do estudo. Você voltar lá em Aristóteles e estudar um pouco sobre política e perceber que política significa politeia, organização da polis, e que a política que eles falam hoje, na realidade, se chama politicagem e não política de fato. A política é outra coisa, a política é outra ideia. Que a democracia que eles pregam tanto como algo maravilhoso, na realidade, está degradando o nosso país cada vez mais. E não é porque eu sou um antidemocrata ou algo do gênero, mas que nós devemos entender que um grande poder deve ser dado em grandes mãos também, em pessoas que são capazes de usufruir desse poder, como falamos aqui agora há pouco. Então nós vamos entendendo que todo conhecimento vai te libertando da caverna e você para de ficar iludido com base no que os outros falam, com base no que os outros pensam. E assim você foge da caverna de Platão. E aqui fica um convite para você que teve contato com esse conteúdo agora aqui comigo. Professor, por que estudar? Porque você não foi feito para ficar na caverna. A ignorância não é uma bênção em hipótese alguma. Imagine que você é esse prisioneiro que vai viver a vida inteira acreditando nas sombras e no final tudo é uma mera ilusão. Você prefere viver como esse camarada que está ali sentado e acreditando que aquilo é um cavalo, que aquilo é um jarro, ou como aquele outro que está ali contemplando a luz do sol, sentindo a grama verde nos pés, sentindo o calor sobre a pele? Esse é o estudo da verdade. Esse é o campo do conhecimento, aquilo que pode te libertar hoje e sempre, caso você comece a cultivar essa vida mais intelectual. E você que teve contato com esse conteúdo, vamos voltar, vamos retornar para buscar as pessoas que estão na caverna. Vamos tentar influenciar nossa família, vamos tentar influenciar os outros. Por que eu estou aqui e não em uma escola estadual ensinando filosofia? Primeiro, aulas de filosofia já estão sendo erradicadas das escolas em São Paulo. Aqui, filosofia já está perdendo espaço. Professor de filosofia está tendo que dar aula de outro jeito, emendando em história, em sociologia e acabou. Segundo, na internet eu consigo impactar muito mais pessoas, eu consigo impactar muito mais vidas, milhares e milhares de alunos que eu tenho hoje e sou muito grato pela vida de cada um deles. E aqui nós entendemos que o resgate é necessário. E é necessário porque
A mente do ser humano não é um vaso a ser preenchido em que tudo que chega ali tem um limite e tudo que chega ali fica ali. A mente do ser humano é uma chama a se manter acesa. É um processo contínuo de estudo que você vai saindo de várias cavernas ao mesmo tempo e que você vai impactando outras chamas que outrora estavam apagadas, que nunca foram acesas ou que estavam sendo enfraquecidas aos poucos. Então é necessário você impactar outras pessoas porque você não quer que outras pessoas também fiquem na caverna. E quanto mais gente nós tivermos estudando política da maneira adequada, estudando economia da maneira adequada, estudando filosofia da maneira adequada, vivendo cada uma de suas vidas de maneira adequada, melhor o mundo vai se tornando. A pior prisão que o ser humano tem não é feita de muros, mas é feita de ignorância. Hoje em dia as pessoas padecem por falta de conhecimento. Grandes problemas da sociedade são problemas econômicos, são problemas sociais, são problemas políticos, sim, mas a maioria dos problemas surgem de dentro para fora. As pessoas criam as próprias dependências, que são dependências fúteis, causadas por falta de conhecimento e que vão acabando chegando aí no que nós temos na realidade, pessoas totalmente ignorantes em todas as etapas possíveis. E um dado que eu fiquei sabendo, através de um professor colega meu, é que cerca de 7,7% dos jovens que terminam o ensino médio estão capacitados para entender sobre português e matemática de maneira básica. Terminam o ensino médio, nós temos 100 jovens, terminaram o ensino médio, terceiro ano, diploma na mão, perfeito. Apenas 7 desses jovens, dos 100, conseguem interpretar um texto de português e conseguem fazer uma conta básica de matemática. Isso é assustador. É aí que você entende como a sociedade brasileira está caminhando para um rumo inverso ao que Platão falava. Ninguém está saindo da caverna, as pessoas estão cavando para mais fundo da caverna. Imagine que a cada 700 jovens que vão se formar na nossa sociedade, nós não teremos aí nem 10% deles entendendo o básico de português e matemática. E é por isso que no campo político tudo está um lixo, na economia tudo está um lixo, em todas as áreas tudo está se degradando. Porque o mundo é feito de pessoas. Nós somos um politiquês, como diria Aristóteles. Tudo está interconectado. Então, se você não fizer a sua parte, é perigoso que os outros façam a sua parte por você e não farão bem feito. Por isso que eu falei esses dias em uma live aqui. Os tempos são sombrios. Comece a estudar. Comece a se qualificar. Comece a pensar diferente. Não caia na ladainha de qualquer um. Isso daqui não é um alerta apocalíptico que o mundo vai acabar e eu estou querendo assustar alguém. Jamais. Eu só estou falando que o conhecimento está se tornando a última saída como sempre foi. Só que essa saída está cada vez mais urgente. E nós necessitamos de correr para esse caminho aqui e agora. Então estude, conheça. Não aceite o argumento de que a ignorância é uma bênção. Não aceite viver com base na doxa, viva com base na aletheia, viva com base no conhecimento verdadeiro, viva pela verdade. Rasgue o véu, rasgue as amarras, rasgue a cegueira, rasgue as vendas, olhe o mundo como ele realmente é. E assim eu te garanto que você vai viver cada vez melhor também, mesmo que seja um mundo duro, mesmo que você olhe ao seu derredor e não tenha ninguém, mesmo que você saia da caverna completamente solitário. Esse é um caminho natural, já vou te antecipando aqui. Você quer ser uma pessoa mais conhecedora, mais sábia, mais lúcida? Se acostume com a solidão. A águia, ela voa de maneira tão elevada que Schopenhauer diria que ela faz o seu ninho nas alturas, solitária. É assim você. Você vai ficar solitário, você vai ser um eremita que sobe a montanha e que você quer trocar ideia com alguém e não tem com quem trocar, porque as pessoas estão todas afundadas na caverna. Mas o que vale mais? Ter 1 milhão de companheiros no lixo, no monturo, ou ficar sozinho na grama verdejante? Essa é a interrogação que você deve fazer para si mesmo hoje, com base nessa caverna de Platão. E tente resgatar alguém, e se a pessoa não quiser também, que se dane. O que vale é a tua própria vida. A vida não é sobre os outros, a vida é sobre nossa própria existência. É sobre o que eu faço a partir daqui. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Não quer vir, não vem. E agora, para finalizar a nossa live de hoje, com essa temática do porquê estudar, eu vou te dar um último motivo, que é um motivo ainda mais esclarecedor
que eu acredito que vai fazer com que você entenda o que eu quero passar aqui. Eu estou colocando aí na tela uma pintura de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, ele foi um grande pintor renascentista, ele pintou lá a Escola de Atenas, pintou a Stanza della Signatura, pintou várias obras da Capela Sistina, e ele pintou essa alegoria da prudência. Essa moça que está se olhando no espelho é a prudência. O que é a prudência, professor? É a virtude teologal da sabedoria. A prudência é a mesma coisa que sabedoria. Você ser prudente é ser uma pessoa que sabe a hora de agir e sabe a hora de não agir. E a sabedoria é o oposto da ignorância. E a ignorância, ela pode ser de duas maneiras, algo que eu não falei aqui para vocês. A ignorância, ela pode ser natural ou ela pode ser voluntária. A natural é você não saber porque você não possui meios para saber. Como que Sócrates iria saber de Jesus, sendo que Sócrates é 400 anos antes de Jesus? É uma ignorância natural. É impossível ele saber aquilo. Agora nós temos do outro lado a pior das ignorâncias, que é a ignorância voluntária, que é a ignorância que nós temos hoje em dia. Uma pessoa que possui um celular na mão, ela tem um meio para conhecer tantas coisas, mas ela utiliza para o TikTok, ela utiliza para ficar vendo vídeo o dia inteiro, utiliza para ficar fuxicando a vida alheia. Então ela ignora algo que ela poderia muito bem saber por voluntariedade. Ela possui os meios necessários, mas prefere não aprender. E aí do outro lado nós temos a sabedoria, a prudência, como eu falei. Professor, eu quero um exemplo prático. Como que a minha vida vai mudar se eu estudar mais? Como que eu vou me tornar um ser humano melhor se eu estudar mais, mesmo que você já falou aqui um monte de coisas? Imagine que você é essa moça chamada Prudência. E a partir de hoje, você começa a estudar. Quando você começa a estudar, a primeira coisa que você vai sentir, a primeira coisa que você percebe quando você pega um Aristóteles na mão, quando você pega um Dostoiévski na mão, quando você pega uma música clássica para se escutar e tenta analisar ali todas as suas partituras, você olha o quanto que você não sabe. É daí que Sócrates ele diz aquele só sei que nada sei que as pessoas costumam atribuir a ele. O só sei que nada sei, Sócrates diz quando ele é elencado como o homem mais sábio de Atenas. Quando o oráculo de Delfos diz, Sócrates, tu és o homem mais sábio da Grécia. E ele fala, como que eu sou o homem mais sábio, sendo que eu sei que eu não sei absolutamente nada nessa vida? É a mesma coisa que acontece com você. Eu não sei se você já pegou um livro da Grécia Antiga, principalmente filosofia clássica. Você pega um diálogo platônico, você pega talvez ali um Heidegger, um Hegel, um pensador alemão, você se sente um analfabeto. Você não entende absolutamente nada que aquele cara fala. E aí depois você vai tendo mais contato e você vai começando a entender. Mas a primeira coisa para o conhecimento é se olhar no espelho. É perceber a sua feiura, perceber a sua ignorância, perceber o que você sabe, perceber o que você não sabe e não ser como Narciso. Narciso, na mitologia grega, é daí que surge o narcisista, o narcisismo. É aquele que se apaixona pela própria imagem a um tal nível que ele se perde e tudo aquilo que é externo a ele é feio e só ele seria bonito. Ele se apaixona a tal nível que ele se afoga no reflexo da água. Você não pode ser assim. Você tem que ter humildade intelectual de perceber que você não sabe de tudo, de perceber que você não é tão bom quanto pensa, de perceber que a sua caminhada intelectual nunca vai acabar, e a filosofia faz isso muito bem. Eu conheço professores, colegas, acadêmicos, que eles passam 50 anos de vida acadêmica estudando um livro, um capítulo, um parágrafo, uma linha. 50 anos em uma única linha, para no final ele nem ter certeza se aquilo é correto para ele. Porque aquilo é um estudo minucioso e a filosofia ela nunca vai te proporcionar respostas absolutas, mas sim formas de se perguntar cada vez melhor, formas de cercar o seu terreno cada vez com mais eficácia. Agora, certeza absoluta vai para exatas, vai para matemática e olhe lá, que a matemática ainda assim possui seus teoremas. Então, entenda uma coisa. A partir do momento que você começa a estudar, você tem que ser como a Prudência, que se olha no espelho. E se olha no espelho e percebe toda a sua feiura, toda a sua ignorância e o quanto você precisa evoluir. A pessoa que estuda, ela não possui a síndrome que nós chamamos na neurociência Dunning-Kruger, o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é aquela pessoa que começa uma coisinha hoje e ela já acha que pode ensinar amanhã. É a pessoa que começa hoje e já quer dar aula. É a pessoa que começa agora e já quer ser a melhor em tudo. Não é isso. A pessoa que estuda, ela entende o quanto não sabe. Ela percebe que o que ela conhece é uma gota e o que ela não conhece é um vasto oceano.
E é daqui que vem a sua sabedoria. A grandeza do homem está em reconhecer a sua pequenez. Desconfie de intelectuais que falam que sabem de tudo, que colocam o peito na hora de jogar um argumento, um argumento de autoridade, porque ele sabe de tudo e ele cresce em cima de você. Ninguém sabe de tudo. O maior intelectual de todos é aquele que sabe o quanto não sabe. O melhor homem é aquele que sabe o quanto é mal. O homem mais justo é aquele que sabe o quanto ele pode ser injusto. O homem mais virtuoso é aquele que sabe o quanto que ele é vicioso. Quando você começa uma trajetória de evolução, é necessário você analisar tudo aquilo que está impedindo a tua evolução. Você não vai construir a partir de algo, você vai começar a quebrar a partir de agora. A ignorância, ela nasce naturalmente no ser humano, como eu falei para vocês. É a ignorância natural. Você já nasce ignorante, ninguém nasce sabendo de tudo. Muito pelo contrário, você nasce não sabendo de nada e vai conhecendo aos poucos. Então é necessária essa humildade de se olhar no espelho. E aí depois nós temos outra coisa que para mim é a mais valiosa de todas. A mais valiosa de todas as coisas que a prudência pode te dar, que o conhecimento e a sabedoria pode te dar. Que é o fato de você analisar essa pintura e perceber que a prudência ela tem um rosto jovem. Ela tem um rosto esbranquiçado, um rosto rosado, de uma menina que tem ali no máximo 20 e poucos anos. Só que no lado de trás da cabeça tem um rosto velho. Um rosto velho que está olhando para trás de um homem barbudo que já está ali com um bigode, que tem um rosto mais envelhecido, um rosto mais escurecido, só que ele está olhando para trás. O que isso significa, professor? Significa que o estudo, a sabedoria, vem de dois fatores. Primeiro, estudo sobre o que aconteceu e segundo, planejamento sobre o que vai acontecer. Tudo é cíclico. E quando você entende que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente, você consegue traçar esse paralelo que nós temos entre a sabedoria antiga e a juventude que nós temos agora. Hoje é o seu dia mais jovem em toda a sua vida. Hoje é o seu dia mais jovial. Daqui para frente você só vai envelhecer. Então hoje é o seu dia mais infantil. Hoje é o dia que você está com uma prudência, com um rosto jovem na frente. Mas quando você aprende a analisar os seus erros do passado e estuda não só grandes pensadores, estuda não só grandes poetas, estuda não só grandes escritores, mas estuda também a própria vida, é aí que a sua vida começa a ser vivida com sabedoria. Qual é a fórmula da sabedoria, professor? É você estudar o passado, entendendo que só assim a sua vida será compreendida, e você planejar o futuro, entendendo que só assim ela será vivida. Essa é a fórmula perfeita para a prudência, e é por isso que nós falamos tanto que aquele que estuda o seu passado nunca vai repeti-lo. Aquele que consegue ter um conhecimento sobre o que aconteceu não vai cair nos mesmos erros que outrora já havia caído. Então aqui fica a oportunidade, mais uma vez, de como o estudo pode mudar a sua vida. Professor, de maneira prática, como o estudo pode mudar a minha realidade? Uma vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Estude o seu passado. Estude não só o seu passado, mas o passado de grandes homens. E, a partir de agora, como a minha vida pode ser melhor vivida? Olhando-se para frente, olhando-se para o futuro, traçando um caminho com base em caminhos clássicos. Se o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da virtude é um caminho pregado há mais de 2000 anos, em várias religiões, em várias filosofias, em grandes filósofos, por que eu não vou viver esse caminho? Por que eu vou negligenciá-lo? Significa que é algo que passou pela validade do tempo e que a partir de hoje eu devo cultivar. Então eu acho que a melhor forma de colocar o estudo a partir de hoje na sua vida é perceber o quanto que você já perdeu por falta de estudo. É perceber o quanto que você já deixou de usufruir por falta de estudo. Quantas vezes você foi manipulado, quantas paixões que você colocou o pé, às vezes um relacionamento que você caiu na euforia, foi lá, ficou com a pessoa, isso e aquilo, deu com a cara na parede. Às vezes um trabalho que você foi em busca do dinheiro não era o que você pensava. Às vezes uma pessoa que você confiou demais, ela foi lá e te apunhalou pelas costas. Grandes pensadores possuem grandes respostas para isso. Quando você pega uma Felicidade Conjugal, uma novela de Tolstói, e você lê aquele livro e percebe o quanto um relacionamento pode ser medido pelo amor verdadeiro e não pelo desejo apaixonado do começo. Quando você pega um Sêneca e percebe que você não deve confiar em todo mundo, quando ele escreve sobre a amizade, então todos esses saberes eles se conectam e você vai percebendo que é necessário ter essa cabeça velha atrás.
essa cabeça que estuda o passado a rigor para viver a juventude cada vez com mais qualidade. E aqui fica a frase de Kierkegaard para você. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. E quando você olha para frente é necessário ter esse espelho. Esse espelho que a prudência carrega sempre consigo, que é o espelho do autoconhecimento. Perceber que você nunca será o melhor, perceber que você nunca será o maior, perceber que você nunca será perfeito, mas que você pode começar a evoluir cada dia mais. Algo que eu falo bastante para os meus alunos é o seguinte: eu aprendo mais com vocês do que sou capaz de ensinar. Por quê? Eu não sou o melhor professor. Existem professores muito melhores do que eu. Professores que falam grego clássico, professores que falam latim, professores que conseguem ler uma Ilíada em um dia no grego koiné, algo que eu não consigo. Professores que têm uma didática 10 vezes melhor do que a minha. Mas quem falou que eu quero ser o melhor? Quem falou que eu quero conhecer a tudo? Quem falou que eu quero ser o maioral? Eu só quero uma coisa na minha vida, que é ser menos ignorante do que ontem. Isso sim está na sua capacidade. Você nunca vai ser o mais sábio, mas você pode sempre ser menos ignorante do que ontem. Você nunca será o mais rico, mas você sempre pode ser menos pobre do que ontem no quesito intelectual. Isso lendo uma página de um livro, isso escutando uma aula de alguém no YouTube, isso lendo um pedaço da Bíblia, um pedaço de um livro religioso que você gosta. Isso é uma oportunidade diária que você tem do estudo ser incluído na sua vida sem você nem perceber. É aqui que reside o nosso vídeo de hoje. E para fechar a nossa live, eu vou deixar uma última pintura que eu achei ela muito linda e para mim resume muito bem o tema do estudo. É uma garotinha que ela está estudando e ela tem até ali uma maçãzinha do lado. Ela está estudando e ela olha para o lado. E quando ela olha para o lado, nós temos um passarinho. E esse passarinho acabou de sair de uma gaiola que em outro momento ele estava preso. E as portas da gaiola se abriram e ele voou livremente e escolheu ficar ao lado dela. Assim é a pessoa que estuda. É a pessoa que consegue quebrar as gaiolas mentais. É a pessoa que consegue fugir das amarras da mente. É aquela pessoa que consegue ter a liberdade e a pureza de uma criança para pensar com a própria cabeça. Não é à toa que numa live que eu fiz aqui com vocês, que vocês podem pesquisar depois, que foi as 3 metamorfoses do espírito, o último estágio que Nietzsche fala para se transformar em uma nova pessoa é a fase infantil. É você se tornar uma criança pura. E essa menininha, ela olha para o passarinho e ele fugiu da gaiola e ela está fugindo da ignorância. E a ignorância dela não é uma ignorância voluntária, é uma ignorância natural. Ela ainda é uma criança, ela ainda está se formando. E é por isso que eu falei agora há pouco para vocês o quê? Hoje é o seu dia mais jovial, hoje é o seu dia mais infantil. Então sempre tem tempo para aprender, sempre há tempo para conhecer. Como diria Kant, sapere aude, ouse saber. E essa foi minha singela homenagem ao Dia dos Professores. Essa live aqui eu fiz com o objetivo de falar de educação, de falar um pouco sobre o cenário que nós temos no nosso país, que é um cenário degradante, mas que principalmente vocês são aqueles que quebram as portas dessa gaiola para as crianças, para os jovens, para os adultos, e vocês proporcionam a todos nós essa capacidade. E hoje eu sigo esse caminho da licenciatura e eu ainda sou muito novo, eu ainda não tenho nem propriedade para falar sobre o que é ensinar, porque eu acho que esse caminho meu ainda está começando. Mas ainda assim, eu agradeço demais pelos alunos que eu tenho comigo, eu agradeço demais por aqueles que estão ao meu derredor, e assim como a árvore é medida pelos frutos, um professor é medido pelos alunos. Você quer saber se um professor é bom? Pegue aqueles alunos que estudaram de fato com ele, que tiveram a oportunidade de escutá-lo a rigor e praticaram tudo aquilo que ele falou. E olhe como esses alunos são. Eles serão o reflexo do professor. E os meus alunos, eu sou muito feliz de dizer que todos eles são pessoas incríveis, pessoas que buscam a sabedoria, homens e mulheres grandiosos que eu tenho a oportunidade de falar, que eu tenho a oportunidade de cultivar sempre uma semente de sabedoria, assim como nós falamos agora. Então, que a partir de hoje, você não caia nessa falácia de que a ignorância é uma bênção. Não caia nesse papinho de que não conhecer é melhor porque dói menos. Não caia nessa história de manipuladores, de relativistas, de nihilistas que querem sempre pegar sua cabeça e fazer uma lavagem cerebral para você fazer o que eles querem que você faça.
E aqui fica a oportunidade para o estudo. Comece a partir de hoje, estude filosofia, estude a si mesmo, autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu não gosto, quem sou eu, estude a sua família, estude economia, estude finanças, mas estude, ouse saber, ouse conhecer, sapere aude, como diria Kant. A maior prisão que vocês poderão ter em toda a vida será a prisão da mente. E o pior é quando você é um prisioneiro e não percebe que está na prisão. É triste você ver as pessoas hoje em um abismo de ignorância e elas acham que estão certas. É triste você ver um país que está decaindo em vários números, só que todo mundo acha que está tudo bem. Porque o político tal está vencendo, ou o político X vai voltar, ou isso vai mudar. Eles colocam todas as fichas em personagens fictícios que não vão salvar ninguém. Apenas a única pessoa que pode salvar a sua vida, a única pessoa que pode mudar o rumo da sua trajetória é a sua própria pessoa, é a sua própria mente. E agora eu queria que você analisasse. Será que a sua mente ela tem repertório para tal atitude? Será que a sua mente ela tem repertório intelectual, conhecimento necessário para fugir da gaiola, para mudar os contextos em que você vive hoje? Então, por que estudar? Porque estudar é uma resposta muito simples. Estudar é muito melhor do que não estudar. Simples. É algo simples. Saber é muito melhor do que não saber. Ter autonomia de controlar a própria vida é muito melhor do que ser uma marionete dos outros. E que a partir de hoje você carregue esse campo dos estudos consigo. E pessoal, eu agradeço demais a presença de todos vocês na nossa live de hoje. Eu vou dar um último recado sobre o nosso clube de leitura para quem quiser participar conosco e estudar ao meu lado, ao lado de outros milhares de alunos que nós temos por lá. Mas antes eu gostaria de mostrar algo muito legal que eu recebi hoje. Eu recebi muitas mensagens referente ao Dia do Professor, mas eu acho que o que mais me tocou foi essa carta que minha irmãzinha escreveu para mim. Eu tenho uma irmã mais nova, ela tem 9 anos e ela deixou aqui para mim, na minha casa, no meu escritório. Ela escreveu, deixou aqui quando eu não estava e disse: Feliz Dia dos Professores, irmão. Isso daqui é algo belíssimo para mim, porque todos nós educamos não pelo discurso, nós não educamos pelo que falamos. Você não educa alguém com base no que você diz, com base no que você fala, mesmo que seja um discurso belíssimo, mesmo que seja uma retórica impecável, mas nós ensinamos pelo exemplo, nós ensinamos pela forma com que atuamos no dia a dia. É a mesma coisa do seu filho. Você quer que seu filho leia? Mostre você lendo para ele. Você quer que seu filho seja um grande homem? Seja um grande homem. Uma grande mulher? Seja uma grande mulher. É o exemplo que arrasta. O ser humano aprende por imitação. E aqui eu entendo que eu posso ter 1 milhão de alunos. Eu posso ter 10 bilhões de pessoas estudando comigo. Mas se eu não educar a minha própria pessoa para influenciar as pessoas que eu também amo, toda a trajetória foi perdida. Então que a sua educação, que a sua trajetória pedagógica comece hoje educando a própria vida. E uma coisa que eu queria só fechar a nossa temática é que o dia é do professor, mas todos nós somos professores. Você sabe mais do que alguém em alguma área. Às vezes chega um estagiário no seu trabalho, ele não sabe tanto, você vai ser o professor dele. Você vai ensinar um sobrinho, um filho, um neto, você é o professor dele. Então esteja pronto para ensinar. Esteja pronto para ensinar pelo exemplo, se eduque constantemente, fuja da caverna e leve as pessoas para o caminho da luz, como nós falamos aqui. E o nosso símbolo de hoje, o símbolo dos professores, é o símbolo da coruja, a coruja de Minerva, aquela que desperta quando todos os outros dormem. A coruja ela possui hábitos noturnos, ela vai caçar, ela vai viver quando todos os outros estão apagados. Assim deve ser você. Quando todos estão dormindo, você abre os olhos e desperta. E agora, pessoal, só para fechar a nossa live de fato, eu gostaria de fazer um convite para quem quiser participar do nosso clube de leitura. Nós temos um clube de leitura, eu estou até aqui com a caneca do Clube de Leitura Desvendando Clássicos, e nesse clube nós lemos grandes clássicos, como eu falei, conhecimentos, bons intercessores, como diria Deleuze, de pensadores da filosofia e escritores da literatura. Então esse mês nós estamos lendo Meditações de Marco Aurélio, o 5º dos últimos
5 Bons Imperadores de Roma, e nós estamos lendo as meditações, o diário pessoal dele. Mês que vem leremos Noites Brancas, de Dostoiévski, um clássico da literatura, uma novela russa maravilhosa, que fala muito sobre o amor idealizado. E nós finalizaremos o nosso ano com Cartas sobre a Felicidade de Epicuro. E ano que vem temos um cronograma renovado com novos clássicos, e lá funciona de forma bem simples. Um livro por mês, 110, 120 páginas, bem tranquilo. E no final do mês, no último domingo, nós temos um encontro online. No último sábado do mês, temos encontros presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. E em breve, mais capitais. E semanalmente, eu disponibilizo aulas gravadas sobre o livro. Então, esse mês eu estou abordando todos os capítulos das meditações de Marco Aurélio com os alunos. Passo exercícios práticos, material de apoio em PDF, os livros em PDF, fora todo o conteúdo e interação que acontecem ali nos grupos dos alunos. Quem quiser participar do nosso clube e fazer a sua assinatura no valor promocional, porque ano que vem nós vamos aumentar o valor da assinatura, a assinatura anual, sem aqui demagogia alguma, sem mentir preço, é R$ 97,00 por ano. É um valor bem irrisório, nós já temos aí milhares de alunos, e se você parcela em 12 vezes, criando assim uma mensalidade, fica R$ 10,03 por mês. Por R$ 10,00 você tem acesso a tudo isso, e você vai ler um clássico conosco da filosofia ou da literatura por mês, de maneira bem qualificada, porque aqui nós não buscamos apenas números, mas sim compreensão. Eu quero que os alunos leiam, entendam e guardem realmente o que o livro está passando. Quem quiser participar, comenta aqui a palavra leitura, por gentileza, nessa live, e você vai receber um link lá no seu direct para você poder se inscrever conosco e fazer parte desse grande grupo que nós temos já com milhares e milhares de alunos e que nós estamos mudando a realidade brasileira com toda certeza. Ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna em que ela estava colocando o filho para ler com ela. Olha que maravilhoso. Ela se inscreveu no clube, ela pegou o livro, comprou 2 livros, deu um para ele, um filho adolescente, e ela lê, conversa com o menino, e eles trocam ali ideias sobre o que eles estão entendendo, assistem às aulas juntos e vão fazendo ali uma troca muito esplendorosa. Quem quiser participar, só comentar leitura aqui na nossa live, que você vai receber o link no seu direct e poderá entrar em contato com a nossa equipe, fazer sua inscrição bem rapidamente. Como eu falei, um valor bem irrisório, de R$ 97,00 por ano. Caso você não goste, não precisa renovar no próximo ano. Caso goste, fica conosco. O Reginaldo disse, eu queria a caneca. Eu vou abrir novas remessas da caneca, Reginaldo, no final do mês. Eu tive alguns problemas aqui, que eu fiz muitos envios, e esses envios, alguns deram alguns problemas, e eu tive que dar uma pausa para estruturar tudo novamente, e aí no final do mês eu abro uma nova remessa e envio para vocês. Comecei a fazer parte ainda essa semana, ainda não estou bem informado. Qualquer dúvida, querida, pode me chamar no WhatsApp, lá vocês têm o meu número, lá no nosso grupo, e pode me chamar lá que eu vou retirar todas as suas dúvidas. Vocês têm acesso a mim 24 horas por dia, a partir do momento que eu estou disponível, claro. Então, quem quiser participar, basicamente isso. A Gisele disse o melhor curso para mim, muito obrigado, Gisele. Nós temos muitos alunos que fazem parte, quem quiser aí fazer parte conosco também, eles podem falar muito melhor do que eu. E Andréa, entrei para ficar para sempre e nós vamos trilhar um caminho ainda melhor. Lembram lá que eu falei no começo da live de que o brasileiro, ele tem mais, a média brasileira é de mais não leitores do que leitores, e que o brasileiro lê em média 2 livros por ano, e olhe lá, e quando nós falamos de literatura é 0,5 livros por ano, não chega a bater 1. No nosso clube de leitura, nós multiplicamos isso 22 vezes. Nós lemos 11 livros em 11 meses. Então, isso daqui é extraordinário e eu fico maravilhado com esse resultado que nós tivemos apenas nesse ano. O Estevão, entrei esse mês e estou curtindo muito. Seja bem-vindo, Estevão. Muito obrigado pela presença de todos. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês nessa live. Foi uma live um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais densa, falando de estudo, falando da situação atual da educação no nosso país, infelizmente. Mas eu quero que vocês guardem apenas isso daqui, essa corujinha aqui, leve para você. Se você puder comprar uma dessa, R$10 no Mercado Livre você encontra. E guarde com você, ela é o símbolo do saber. Toda vez que você estiver em algum contexto da sua vida, pense que talvez é necessário abrir os olhos e despertar quando todos os outros estão dormindo.
que você venha ser como a coruja de Minerva, a coruja da sabedoria, aquela que ressurge, que renasce, que abre os olhos e questiona quando todos os outros estão dormindo. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma excelente semana. Agradeço a presença de todos vocês na nossa live de hoje. Essa live fica gravada. Quem quiser rever depois, assistir do começo todo o conteúdo. Foi um conteúdo gigantesco, eu falei de muita coisa. Falei da coruja de Minerva, falei de Hegel, falei de Deleuze, falei de Mark Twain, a caverna de Platão, até mesmo a alegoria da prudência, que foi aquela última pintura, nós falamos também. Então é um conteúdo esplendoroso para quem busca uma elevação intelectual na própria vida. Muito obrigado e até semana que vem, na nossa próxima live.